Olá, queridos alunos. Vamos começar aqui uma videoaula sobre pilhas, o que você precisa saber em qualquer questão que for trabalhado esse conteúdo de eletroquímica. Então, para começar, vamos aqui abrir a aula. A Bru escolheu esses slides para homenagear essa aula. Pikachu aqui do Pokémon, eletricidade. Aqui nós temos um relâmpago, eletricidade. E aqui nós temos a pilha. O que todos eles têm em comum? A eletricidade. A diferença é que o Pikachu não existe, é um desenho animado. Trovão é um fenômeno natural, que é onde caiu pode causar uma grave destruição. E a pilha é uma máquina que o ser humano ele acabou desenvolvendo a partir do século XIX, aonde eu posso armazenar uma condução elétrica e ligar os aparelhos que eu tenho interesse. Então, vamos aqui continuar. Nesse slide, você precisa entender que na química, a eletricidade ela sempre vai ser estudada na forma de pilha. É assim que a química estuda a eletricidade. Física vai trabalhar em resistência, outras coisas, mas a química trabalha a eletricidade, a eletroquímica na forma de pilha. Por quê? A pilha é um dispositivo que funciona através de movimento de elétrons. Isso a gente chama que a pilha ela vai funcionar através da reação química de oxirredução. Então, a pilha é um dispositivo que converte energia química em energia elétrica através da reação de oxirredução, que a gente já trabalhou anteriormente, onde eu tenho aquele que oxida e aquele que reduz. Quem oxida aumenta o número, quem reduz diminui o número. Quem oxida perde elétrons, quem reduz ganha elétrons, só para a gente não esquecer desses conceitos. Então, aqui eu tenho três formas de poder entender a parte de oxidação e eu entender pilhas. Então, ou a minha pilha vai aparecer, né, nesse formato, que é a pilha alcalina, aonde o que você precisa saber é o seguinte, que você, numa pilha normal, você tem dois polos. Você tem o polo positivo, que é aquele lá que vai ter esse biquinho, e você vai ter o polo negativo, que é a parte lisa da sua pilha. Os elétrons, eles saem do polo negativo e vão até o polo positivo. No polo negativo tem a oxidação e no polo positivo acontece a minha redução. Daí aqui, o que você precisa saber também, que a pilha ela pode ser muitas vezes trabalhada na química através da pilha de Daniel, que essa imagem ela vai representar, ou então a sua pilha de Daniel ela pode ser resumida dessa forma. As duas imagens elas são iguais, só estão desenhadas de forma diferente. Aqui tem muito mais detalhes e aqui resumiu. Por exemplo, essa ponte salina representa isso, nessa equação aqui de pilha. Aqui representa o primeiro copinho e aqui vai representar o meu segundo copinho. Então, isso aqui é uma representação, são imagens iguais. Você não precisa se assustar. Vamos passar, então, que cada uma dessas imagens dá 2, dá 3. Aqui é a terceira forma de eu representar. Elas vão significar. Então, a prova vai passar alguns macetes, para não ficar tão cansativo, lógico. Tem inúmeros conceitos atrás que a química trabalha, mas a gente está trabalhando de uma forma dinâmica, para você poder entender algumas palavrinhas-chave e não se perder. Porque a química acaba tendo muito conteúdo. Vamos limpar aqui. Então, começando pela pilha de Daniel. Vamos lá. A prova vai colocar em forma de texto escrito também. Então, ó, repara que a pilha de Daniel, ela é a mesma coisa de uma representação de uma pilha, tá? Você vai ter dois polos, o positivo e o polo negativo. E você tem que saber que o elétron sai do polo negativo e ele vai até o polo positivo. Por isso que eu tenho esse caminho aqui. Então, são formas diferentes de representar. Só que aqui está fazendo uma representação de pilha através de reação química. Só que tudo isso tem dentro de uma pilha também em outros formatos. Eu tenho que ter uma solução
com sais, eletrólitos, que é a minha ponte salina, eu tenho ferro que tem que oxidar, o ferro que tem o metal que tem que oxidar, eu tenho que ter o metal que vai reduzir. Então, tudo isso são as minhas pilhas. Então, o que acontece? Na pilha Tidênio, sempre o primeiro vai representar o seu polo positivo. E o... Opa, voltando aqui. Então, aqui, ó. Na pilha Tidênio, vamos lá. Vamos refazer. Sempre o primeiro desenho, ele representa o polo negativo. O elétron sai daqui e vai até o polo positivo, que é o segundo copinho. Primeiro copinho, polo negativo. Segundo copinho, polo positivo. O que você tem que saber do polo negativo? Vamos colocar aqui. Que no polo negativo vai acontecer a oxidação. O meu metal, por oxidar, ele perde elétrons. Por ele perder elétrons, ele reduz a massa, ele diminui a massa, porque está perdendo elétrons. E uma outra coisinha que acontece é que esse polo negativo, ele recebe o nome de anodo. Então, isso aqui você não pode esquecer, é super importante. Já no polo positivo, que é esse segundo desenho aqui que eu estou fazendo, o que ele vai simbolizar? O polo positivo, ele simboliza a região do cátodo. E no cátodo, o que acontece? Vai acontecer a minha redução. Por reduzir, ele ganha elétrons. E elétrons está onde? No polo negativo. Outra coisa, há o aumento da massa. Então, algumas palavrinhas-chave é que o polo positivo é o cátodo e nele acontece a redução. E o polo negativo é o meu anodo e nele acontece a oxidação. Então, de novo, polo negativo, anodo, oxida. Polo positivo, cátodo, reduz. Primeiro desenho é o seu anodo, ele vai oxidar. Então, é a primeira imagem da pilha Tidênio. Então, isso aqui vai representar a parte que vai oxidar, o polo negativo. E o segundo representa o seu polo positivo. O primeiro desenho representa o seu anodo. O segundo desenho representa o seu cátodo. O primeiro desenho acontece a oxidação. E o segundo desenho vai acontecer a minha redução. É um RP mal feito, mas a redução, tá bom? Vamos limpar aqui e vamos seguir. Agora, se aparecer essa imagem, você tem que entender que essa imagem ela também representa a pilha Tidênio. Então, vamos aqui só, deixa eu arrumar aqui. Então, ó, isso aqui vai representar aquele meu primeiro copinho lá, o meu metal, meu segundo copinho, meu outro metal, a minha ponte salina entre eles, o caminho dos elétrons entre eles. Então, isso aqui vai representar, sim, a sua pilha Tidênio. Então, esse aqui representa o seu polo negativo, esse aqui representa o seu polo positivo. Então, o seu polo negativo é seu anodo, e o seu anodo, ele oxida. O que representa aqui, ó, o NOx aumenta, de 0 ele vai para mais 2. E essa parte aqui é o seu cátodo, e ele reduz. Ok? Então, isso aqui representa a mesma coisa do outro desenho, da pilha Tidênio. Então, é o mesmo formato. Eu posso representar a pilha nesse formato, que é os mais usuais, os copinhos, ponte salina, os metais, e a parte dos meus metais, meus eletrodos. O metal da pilha se chama eletrodo. Então, eu tenho dois metais, o anodo e o cátodo. O anodo é o eletrodo que vai oxidar.
E o cátodo é o eletrodo que vai reduzir. Então, ele é um metal que reduz, ele é um metal que oxida. São só palavrinhas diferentes. Vou colocar aqui, ó. Eletrodo, que pode aparecer esse nomezinho. É a mesma coisa que o metal que vai sofrer a oxirredução. Então, você tem dois tipos. Você tem um eletrodo de anodo, que oxida, e você pode ter um eletrodo de cátodo, que é o metal que vai reduzir. Se ele estiver nesse formato, você pode fazer uma reação química. Isso aqui é uma representação de pilha. Não é uma reação química. Só que se você quiser fazer uma reação química, o que você tem que saber? Que o primeiro oxida, o segundo é quem reduz. Setinha de reação, o primeiro oxida, o segundo reduz. Aqui é dos meus reagentes, aqui são os meus produtos. Então, isso aqui representa reagente, produto. Reagente, produto. A primeira parte, ela vai oxidar. E depois, as minhas duas barrinhas, eu vou ter o quê? A minha redução. Então, eu só reescrevo esse nesse formato. Então, o primeiro que oxidou foi o 5. Então, eu coloco o primeiro que reduz, que é o meu cobre 2+. Isso aqui é um macete padrão. Primeiro oxida, segundo reduz. Primeiro oxida, segundo reduz. Então, você consegue transformar qualquer representação de pilha em reação química, tá? Aqui, ó. Agora, eu vou pegar os meus produtos. O primeiro produto é esse, é quem oxida. E depois eu pego o segundo aqui, de quem reduz. Pronto, a minha reação química está terminada. Se porventura não bater a quantidade de elétrons, daí você arruma em balanceamento, tá? Vamos aqui seguir, então. Vou limpar aqui o desenho. E vamos para o próximo slide. Então, tá aí tudo bem? Vamos aqui seguir. São formas, não é para se assustar. Se você conseguir enxergar isso em forma de pilha, fica mais fácil. Vamos agora entender semi-reações, porque às vezes ele não vai te dar uma pilha. Ele vai te dar semi-reações, que são essas que estão na tabela, e ele vai pedir para você transformar isso no formato de pilha. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Vamos supor que ele quer fazer a pilha da prata com o cobre, ok? Daí você vai aqui enxergar que aqui a minha prata, eu tenho essas, ela está nesse formato, a G+, mais o meu elétron. Eu tenho aqui o meu AG0. Repara que ele sempre vai estar no formato de redução, a mesma coisa do cobre. Vamos fazer aqui o cobre. Então, aqui eu vou pegar o meu cobre, que essa é a minha segunda imagem. Mais 2 elétrons, só bate a mesma quantidade, tá? E aqui eu vou ter ele zerado, tudo bem? Isso aqui que eu fiz agora é chamado de semi-reação. Agora, se eu quiser fazer uma célula de pilha ou uma semicélula, eu só pego o metal e oculto o elétron e coloco uma barra. Então, vai ficar assim, ó. Tá? Semi-reação sempre vai estar junto com elétrons. Aparece elétrons em semi-reações. Semicélula não tem elétron, não aparece elétrons. Em vez do elétron, vai aparecer no local barrinha, tá? Se eu quiser transformar isso aqui em uma semicélula, eu vou fazer a mesma coisa, só pego os átomos, oculto os elétrons e pronto. Em vez de eu colocar a seta, eu coloco uma barra e eu tenho aqui uma semicélula. São formas de eu poder fazer a minha representação.
o que que acontece? Os dois estão no formato de redução. E você precisa saber que a pilha sempre vai ter o metal que oxida e o outro que reduz. Porque se os dois sofrerem redução, eu não tenho corrente elétrica. Então, eu preciso ter aquele metal que perde elétrons para o metal que ganha elétrons. Então, você tem que arrumar a reação que oxida. E como é que você vai saber a reação que vai oxidar? Olhando essa parte aqui, que são os seus potenciais. O maior potencial, ele sempre vai reduzir. Então, como eu peguei esses dois exemplos, eu tenho 0,8 e 0,3. 0,8 reduz, porque ele é maior, e 0,34 ele oxida, porque ele é o menor. Então, como o cobre ele vai oxidar, eu preciso arrumar isso aqui e colocar na forma de oxidação. Então, você só pega e gira ele. Então, eu vou começar a escrever ele pelo 0, depois eu coloco aqui 2 mais. Eu inverti. Agora ele está no formato certo de oxidação. E se a questão ela pede para você representar uma reação global, fica fácil. Porque na reação global, o primeiro oxida e o segundo vai reduzir. Então, o primeiro que oxida, que eu já arrumei o formato, eu coloco aqui. Aumentou o NOx, X0 foi para 2 mais. E depois eu coloco quem reduz, que a reação ela fica inalterada. Ag mais Ag. E acabou. Aqui eu tenho o quê? A minha pilha, a minha representação de pilha. Semicélula, semi-reação. Então, a gente, nesse slide, trabalhou 3 conceitos diferentes que você precisa saber. Pilha, semicélula, é metade de uma pilha, e aqui semi-reação, é a pilha representada, a semicélula representada em forma de reação química. Daí você só tem que arrumar, dependendo do que a questão ela vai pedir para você, tá? Vamos passar aqui para o próximo. Então, para a gente poder terminar essa questão, vamos entender que ou você faz a semi-reação, ou você interpreta o que a imagem significa das pilhas, ou então você vai fazer o cálculo da diferença de potencial da pilha, que a gente chama isso de TTP. Quando você tem um cálculo, você não precisa fazer uma reação global se a questão só te pede o cálculo. Vamos aqui mostrar. Então, o cálculo de TTP, ele é simples. Ele sempre vai pegar o maior e subtrair pelo meu menor potencial. É o maior menos o menor. Então, no exemplo anterior, se eu quero saber o TTP da pilha de prata e cobre, eu sei que esse aqui é maior, então ele reduz. E esse aqui é menor, ele vai oxidar. Só que no TTP, você já pode olhar direto os números. O maior número é 0,8. Daí eu faço menos o meu menor número, que é mais 0,34. Então, aqui o meu cálculo vai ser igual a 0,8 menos 0,34. O meu TTP, ele vai ser igual a 0,46. Fazendo a subtração desses dois. Se eu quisesse fazer o cálculo da pilha de prata e vamos colocar aqui a de zinco. Então, aqui eu tenho 0,8 positivo e eu tenho aqui menos 0,76. Esse aqui é meu maior, esse aqui é o meu menor. Então, eu vou fazer o maior, 0,8, menos o meu menor. Menos o meu menor. Eu coloco menos parênteses para não ter erro de jogo de sinal, 0,76. Então, vai dar 0,8 mais 0,76. Eu vou ter 1,56 volts. Então, tudo vai depender do que a questão ela vai te pedir. Então, se ela te pede somente o cálculo, olha somente os números, tá? Isso vai facilitar a sua vida, tá bom?
Então, nessa videoaula, a Pro tentou fazer uma revisão básica, que você não pode esquecer sobre as pilhas, para que na próxima videoaula a gente treine alguns exercícios. Então, a gente se vê daqui a pouco. Até mais.